Agora, olha, começar a torcer contra você, hein? Contra mim? Tadinha. Só nesse duelo aí, o melhor empate pra Sabe o você. que eu posso falar? Boa sorte pra você. Ai, como é que ele tá se achando, Eu achei que você fosse Benê? falar, abre o olho. Não, ela vai torcer contra o Vasco. Boa sorte pra ela. Boa sorte. Atualmente, boa sorte. Agora, Jogos Vorazes. O futebol, eu falo pro meu marido, Jogos Vorazes. Quem não assistiu esse filme, assista. É muito legal, inclusive. Botou na selva, irmão? Ou é você, ou é você. O Entendeu? Vasco, vírgula, depois do Mirassol, vírgula, é o time do momento. é o time do momento. O Vasco enfrenta o São Paulo no domingo, esse jogo em casa, em São Januário, de olho na 5ª vitória consecutiva. Bora ver o VT da preparação e na volta a gente comenta. E vamos falar de tabela também, porque com o Palmeiras na final e o Flamengo e o Palmeiras lá no topo, agora, irmão, é G7 e o Vasco está em 8º. E quem tá em 7º? Botafogo. Mamãe, rodou. Melhor fase do Gigante da Colina e com um técnico que quebra tabus. Ótimo desempenho no retorno, o técnico Fernando Diniz finalmente encontrou o time ideal e fez a equipe engrenar, pulando do Z4 para a briga de uma vaga na Libertadores. O Gigante da Colina é o 8º colocado com 42 pontos na cola de Botafogo e Fluminense. E agora o adversário da vez é o São Paulo. Pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Vasco tenta vencer os 2 confrontos contra o time paulista em uma mesma edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde 2003, a equipe de São Januário jamais conquistou os 6 pontos sobre o tricolor. Mas esse ano o Vasco tem provado que está pronto para quebrar todas as barreiras. A atmosfera promete ser de festa, mas também de confiança. O Vasco reencontrou o bom desempenho diante da torcida, que mais uma vez esgotou os ingressos para o duelo. Com 4 vitórias consecutivas, agora é ir em busca de mais um triunfo no Brasileirão. O Vasco fecha a rodada dos cariocas no domingo, né? Esse jogo é 8h30 da noite, não é isso, Pedrosa? É 8h30 isso da mesmo. noite. E com a dupla de zaga, Robert Renan e Cuesta, o Lucas Piton voltou a ser destaque na lateral vascaína. Contra o Bragantino, o primeiro gol do Vasco veio de um cruzamento do Piton. É o lateral com mais passes para gol, ao lado do Paulo Henrique, com 6 assistências. Só em 2025 o Piton deu 10 assistências, marcou 1 gol em 48 partidas. A gente está falando dessa temporada que nem é a melhor... Aliás, eu acho que é a pior temporada dele com o Vasco, Verdade. né? Porque ele é muito soberano nos números, em gols importantíssimos, gols para botar o Vasco em disputa de pênalti de final de Copa do Brasil, enfim. É um jogador muito soberano, hein, ô Sim. Pedrosa? Ele é muito efetivo, né, cara? Principalmente nessa fase ofensiva. O problema do Piton nessa temporada não é o ataque, é a defesa. Ele acabou falhando em alguns momentos muito importantes. E a gente sempre brinca aqui que ele estava na cena do crime, né? Ele esteve na cena do crime em alguns momentos. Mas assim, Foi o Piton... nessa temporada só, né? Foi nessa temporada, mas o Piton melhorou junto com o time do Vasco. Assim, acho que o sistema defensivo do Vasco melhorou e ele também tem conseguido crescer. É um atleta que é decisivo nesse terço final, tanto com as assistências quanto com as participações que ele tem. Sabe associar muito. Eu sempre gostei do Lucas Piton, sou suspeito para falar e sem dúvida alguma ele é também uma peça forte desse Vasco. E ele tem um grande parceiro, né, que jogou na última partida, que é o Verratti. Quantos gols essa dupla eles fizeram juntos, hein, ô Venê? Dupla de sucesso. Em determinado momento, inclusive, foi a principal arma do Vasco da Gama. Como todo mundo... Única, eu diria. Pode ser única. É verdade. Tanto é que todos os adversários entravam em campo tentando neutralizar e mesmo assim não conseguiam neutralizar por conta do potencial desses 2 jogadores. Porque eles sabiam fazer isso muito bem, tanto o Verratti na bola aérea quanto o Lucas Piton no cruzamento, cruza como poucos aqui no futebol brasileiro. Mas, de fato, eu concordo com vocês, ele não vive a melhor temporada dele com a camisa do Vasco, mas mesmo assim ele tem bons números. É só para ilustrar como é um bom Igual jogador, Verratti, né? E um jogador importante. Perfeito, os 2, inclusive. Pedrosa, para esse confronto aí que tá na tela, Vasco, mandante em São Januário e São Paulo do outro lado, domingo às 8h30, eu quero ir. Não dá, já tá tudo esgotado. Qual é a grande notícia para esse jogo aí, na sua opinião, que você pode passar para o público hoje, Pedrosa? A primeira notícia é que o Vasco vai completo, isso é ótima notícia. Eu sempre digo o seguinte, a gente está falando de uma fase do Vasco, que é uma fase muito positiva, mas o Vasco não pode perder ninguém do seu setor defensivo. Se perder, o nível cai e aí volta a ser aquele time vulnerável. Então, quando o Vasco vai completo para as partidas, é a confiança que o torcedor tem em tudo que está sendo feito do trabalho do Fernando Diniz, que também retorna de suspensão, e o próprio trabalho desse sistema defensivo,
que compõem todos os jogadores, mas a gente está falando individualmente de Robert Hernan, Carlos Cuesta e também o Barros. Agora, se você for olhar pelo lado do São Paulo, é uma notícia também boa, pro vascaíno, o Luciano não joga. E o Luciano é o principal jogador do São Paulo. É o cara que decide jogos, é o cara que chegou a 100 gols na última partida com a camisa do São Paulo. Então, para mim, a suspensão do Luciano também é uma boa notícia pro vascaíno, que é o cara mais perigoso desse time. Por mais que tenha Lucas Moura, por mais que tenha outros bons jogadores, eles ainda não estão na fase que eles estavam antes. O Lucas caiu muito de rendimento pós-lesão. Então, acho que o Vasco é amplo favorito para essa partida. Olha só, deixa eu fazer uma perguntinha, coisa boba, é só uma dúvida minha mesmo, coisa boba. O Carlos Cuesta tá com quantos amarelos, hein? Acho que não Robert tem muito Renan. não, porque ele ficou suspenso aí tem pouco tempo. O Coutinho tá com quantos amarelos? Também não tem muito não. Tem muito não. O próximo Nuno. jogo é... O Nuno tá com quantos amarelos? O Ryan, vê aí o amarelo do Eu posso Ryan. pegar aqui, vou Você pegar. pode torcer pra arbitragem errar, porque Pendurados. tem chance grande, né? É, acontece. É, o cartão De vermelho vez do em nada. quando, às vezes acontece. Eu tô perguntando Ó, isso... pendurados. O próximo jogo do Vasco é contra o meu fogão. A gente sabe, Fernanda Maria. Tá com medo, né, Fernandinho? Pendurados, essa que eu quero. Paulo Henrique, a máquina. Vai tomar cartão. David. Vai tomar. Nuno Vai Moreira. pegar. Nuno vai também Paulinho discutir. e Tietê. Ai, esse tem que tomar. Eu Ô, vou Pedro. entrar lá e vou dar um cartão pra ele. Eu. Pelo nível dos me segura, adversários. senão eu vou entrar lá. É melhor poupar agora e Isso. joga o clássico, né? Verdade. É melhor poupar. Eu acho, não sei, velho. Não, poupa ninguém. Vou poupar no clássico. Olha! É isso aí. Estão ouvindo, Talvez né? seja melhor Eles são um freguês. reforço amarelo Lá, e é isso. vai jogar o próximo. Olha! Vocês estão vendo o que eles estão fazendo. Você tá vendo, Igor, o que eles estão fazendo comigo? Freguesia, Ah, né? pelo momento, Pô, e onde que vai ser o jogo, velho? futebol é momento. Onde vai ser o jogo? Não fala No isso. salão de Casa festa. Salão de Nosso festa, pô. A fase tá ruim, Pedro. Pega o Botafogo no Newton Santos. Ai, Vene. Quando tomou de 4 lá, tu não falou isso. Não tem muito tempo. E você também tomou de 3. Tá em crise. Pega o Botafogo. Ai, gente. Dentro do Valeu, Newton Santos. fogão. Valeu. E olha aqui essa notícia do Vasco. O volante Thiago Mendes, a primeira contratação do Vasco nessa janela, completou essa semana 2 meses sem jogar. Ele perdeu espaço, o Vene Casagrande. Olha, Fernanda, falta de aviso não foi aqui no programa, né? Desde quando a gente estava falando sobre o Thiago Mendes no Vasco da Gama, Pedrosa trazia as informações, a gente falava. É bom jogador, tecnicamente falando, mas a questão física dele é uma questão duvidosa. Será que ele vai aguentar o futebol brasileiro? E tá aí a prova, que de fato a gente não estava errado na nossa análise. É muito bom jogador, mas fisicamente falando, era uma incógnita. E se ele tá 2 meses sem jogar, é porque fisicamente ele não chegou muito bem ao Vasco da Gama. E também chegou o momento que tá tudo consolidado. Fala, Pedrosa. E 2 anos e meio de contrato, né? A gente elogiou tanto aqui as contratações do Vasco nesse meio de janela. Futebol não é perfeito, até comentei isso sobre o Juninho. A diretoria do Flamengo errou na contratação do Juninho. A diretoria do Vasco errou no tempo de contrato da contratação do Thiago Mendes. Eu até consegui entender que tinham outras equipes interessadas, então o Vasco dá um contrato maior para poder segurar esse jogador para ficar com ele, para dar um conforto maior para esse atleta. Mas um cara de 33 anos que não tem constância física como o Thiago Mendes, eu acho que 2 anos e meio de contrato foi um tempo muito longo. Mas você falou, às vezes é uma estratégia, né, Pedrosa? É, porque você não... Naquela ocasião, o Vasco não estava no momento de hoje. Então, sei lá, o São Paulo Não, tinha ele interesse. chegou para ser titular. Exato. Não, e era o desespero. É, Precisa desespero. trazer gente, precisa trazer... Sei lá. A torcida cobrando, Exato. né, essa segunda o janela. São Paulo tem interesse. Aí o São Paulo oferece 1 ano e meio de contrato. Mesmo valor. Só que o Vasco oferece 1 ano a mais de contrato. Aí ele fala, opa, prefiro garantir aqui mais 1 ano de contrato do que ficar 1 ano e meio. Mas ao mesmo tempo, repito, eu não teria feito essa contratação. Acho um tempo muito longo. Enfim, tomara Mas que ele relembra consiga aí a sim. segunda janela. Foi isso, ele foi o primeiro contrato. Mas quem mais veio? Primeiro, Thiago Mendes, Matheus França, Carlos Andrés Gomes, Carlos Cuesta e Robert Renan. Olha aí. E o Barros voltou. Nota 9. Nota 9. Nota 9. Melhor janela do Vasco nos últimos anos. Disparado. Nota 9. Não tem nem dúvida, gente. Só ele foi o único que Pô, deu errado. A dupla de zaga é titular, o Cauã é titular, jogador Não, que e não hoje... é só titular. Resolveu os resolveu. problemas do Vasco. Gente, assim... Que são duas coisas muito diferentes, Não tem, né? não tem como você achar que toda contratação vai dar certo. Impossível. Embora essa do Thiago Mendes, o risco era enorme. E a gente falava aqui,
Mas não tem jeito. No pacote todo, a janela de transferência do Vasco da Gama é quase perfeita. E qual é, ô Pedrosa, você falou ontem aqui, mas para nossa audiência que não fica todo dia, Sim. qual deve ser esse Vasco, então, que vai encontrar o São Paulo? Você falou já que está completinho, que essa é a boa notícia. Qual é o Vasco que encontra o São Paulo domingo? Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Todos nomes compostos, né? A linha inteira de zaga. Barros, Tietê, Nuno Moreira, Coutinho, Carlos Andrés Gomes e lá na frente o Ryan. E todos os outros também são, é que a gente come. Felipe Coutinho. Tem Pablo Verrete. E é isso aí. Só o Ryan que não. Se quiser, pode falar que ele tem, inclusive, Ryan Vitor, o nome dele. Mas ele usa, não? Não, é Ryan mesmo. Tá ruim, Venê? Não tá ruim, não. Um bom time do Vasco da Gama atualmente. Assim, de fato, tô na linha de vocês. É o grande favorito. Pra mim vai ser uma surpresa o Vasco não vencer esse jogo. Pra mim ainda também. mais sendo em São Januário, que, assim, é um dos pontos mais fortes do Vasco da Gama. Mesmo quando o Vasco estava muito mal, São Januário ainda era fortaleza do Vasco. Então, assim, atualmente, pra mim, vai ser surpresa o Vasco não vencer esse duelo. E tem um ponto, né? Quando o Vasco não estava tão bem, ali sempre foi o reduto, né? Ali era um solo sagrado pro Vasco, né? O grande apoio do Vasco nesses últimos anos, quem arrancou o Vasco da Série B e levou pra Série A foi São Januário, foi a torcida do Vasco. E aí, mesmo assim, a gente vê que é uma das torcidas mais fabulosas do Brasil, no canto, no apoio e tudo mais, na festa que faz, o caldeirão que é São Januário. E agora, depois de tanto tempo, vivendo um momento tão sublime, é como um presente para esse torcedor que vai a São Januário sempre, ô Pedrosa. Perfeito, Fernando. E foi uma evolução do Vasco com o Fernando Diniz, que dentro de São Januário não estava conseguindo ganhar. Lembra que ficou 4 meses sem conseguir vencer em São Januário? Aí ganhou do Bahia, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vitória. Foi muito bem nessa trajetória e é por isso Mas que... era um desespero. Na outra sequência, era um gostinho de desespero. Era. Essa Agora hora não. é um desfrutar diferente, né? Eu costumei dizer aqui, vocês vão se lembrar, que o torcedor do Vasco ele ia pro jogo para ter um encontro com os amigos, para tomar um gelo, para curtir a barreira mais do que o próprio jogo. É verdade. Hoje não. Hoje você faz os dois. Você vai para fazer tudo isso, tomar um gelinho lá na barreira e para ver o jogo, porque você quer ver o jogo, você tem prazer de ver o jogo do Vasco. Isso é uma coisa inédita. E um detalhe, nos se últimos sair anos. derrotado, vai sair revoltado. Na Sim. ocasião, Claro. você já esperava o pior. É isso. Você já esperava o pior. Se isso. saísse com a vitória, você iria comemorar muito. Mas você São já esperava Paulo ia o te pior. visitar, tu ficava com medo. É isso. Agora não, quem É tem isso. que ter medo é o São Paulo. Sim. E essa, a maior prova disso aí, uma vez que eu falei pro Peção, vai no jogo hoje, São Januário. Ah, não vou não, porque eu vou dar aula, sei lá, até às 7, o jogo é 7h30. Sim. Vou chegar lá muito em cima do jogo. Aí eu, mas não vai conseguir chegar na hora do jogo? Vou, mas muito em cima. Eu, mas você não vai pra ver o jogo? Não, aí eu não vou conseguir curtir antes do jogo. Exato. Exato. Tu vai pra lá pra quê? É isso, é pra curtir o momento. Ai, Pedrosa. Fazer a cabeça, A barreira é loucura. É loucura. Sorte que você tem vários drones Eu lá. tenho muito drone lá, Pedrosa. Aqui, ó. Quando ele sai, que ele fala, vou pro jogo, eu falo, tô cheio de drone, São Januário. Inclusive, seu chefe pode ser um O drone. povo vai me mandando tá lá foto sempre. Tá lá dele, sempre. me mandando foto dele. Aí sabe o que eu falo pra ele, Pedrosa? Cuidado que tem um monte de gente querendo que você Deixa ele. Aí Perigosíssimo. Ele vai, ó, na atividade dele. Rapaziada, gostaram do vídeo? Concordam aí com as opiniões dos analistas aí, do nosso Pedrosa e também do Venê Casagrande? Pedrosa dizendo aí que o Vasco tem aí uma condição de buscar a Libertadores, né? Muito por causa da situação do seu sistema, do nosso sistema defensivo. Falou a respeito do Piton, né? Que vem melhorando bastante aí a atuação dele. Ele que vinha muito mal antes da parada da Copa, né? Se machucou, viu o Puma Rodrigues ganhando espaço na lateral esquerda, o sistema defensivo sendo bem armado agora com o Cuesta, o Renan e o Barros, ajudaram muito o Piton, que vem se reencontrando aí com bom futebol, que fez com que ele virasse aí um dos principais jogadores do time do Vasco. Também teve a situação aí do Thiago Mendes, eles dando opinião a respeito do jogador, falando que foi uma má contratação. Concordo em partes, porque o Thiago Mendes, a gente sabe que o futebol, o mercado do futebol que ele veio, é um mercado que exige pouco fisicamente. Coutinho, quando chegou, foi a mesma coisa, né? Demorou muito a se readaptar. Eu acho que é um jogador que no ano que vem vai começar a render melhor, né? Esse ano eu acho que ele ainda não vai conseguir obter aí a titularidade. Possivelmente vai entrar em alguns jogos até o final da temporada,
mas espero aí que em 2026 ele possa demonstrar o bom futebol, né, que ele demonstrou aqui no São Paulo. A gente sabe que a idade chegou, mas é um cara que sabe jogar futebol, vai ajudar muito o Vasco. Eu acredito que a contratação não foi de todo mal. É certo que 6 meses aí ele vai ficar, né, nesse chove não molha, vai e volta, mas em 2026 ele vai fazer como o Coutinho fez esse ano, né, voltando a jogar um bom futebol. Deixa aqui o seu comentário a respeito dessas opiniões aí sobre o Thiago Mendes, sobre o Piton, sobre o jogo entre Vasco e São Paulo, se o Vasco é mesmo o favorito dessa partida. Seu comentário aqui é muito importante para a gente saber o que vocês estão pensando do nosso Vascão. O seu like é joia para poder divulgar o nosso trabalho. Sua inscrição aqui é essencial para fazer o nosso canal crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!